Olha, tem uma pergunta aqui interessante. Por que os médicos contraindicam antihistamínicos mais antigos para rinite? Ou seja, não indicam o antihistamínico mais antigo para rinite. Você tem dois tipos de antihistamínicos. Você tem os de primeira geração e os de segunda geração. Os antihistamínicos de primeira geração, eles passam a chamada barreira hematoencefálica, ou seja, do sangue para o cérebro. Então, acabam tendo efeito no cérebro, causando alguns sintomas importantes, como uma diminuição do alerta, uma diminuição justamente da capacidade cognitiva, onde você não consegue interagir adequadamente, consegue, por assim dizer, ter um raciocínio adequado. Ele também age muito no aprendizado, na memória, por assim dizer, na performance motora. O paciente fica mais letárgico, não consegue desenvolver, fazer atividades físicas ou mesmo ter suas atividades normais, né? Podendo levar então sonolência também e uma sedação importante em alguns casos onde o paciente não consegue levantar da cama, por causa do efeito que a gente tem desses remédios na ação inibitória no cérebro, inibe a atividade cerebral. E pode também, em alguns casos, causar alucinação, é raro isso acontecer, pode causar uma agitação psicomotora, uma confusão, uma tontura e também uma dor de cabeça em alguns casos, tá bom? Então, por isso que a gente, de certa forma, contraindica os antihistamínicos de primeira geração, aqueles antihistamínicos, aqueles antialérgicos que passam a barreira hematoencefálica, que vão para o cérebro. O negócio é tão sério na utilização desses tipos de antialérgicos que alguns estudos mostraram que um paciente, por exemplo, uma criança que tem uma rinite crônica, ela tem menos prejuízo com os sintomas da rinite crônica do que a utilização desse tipo de antihistamínico, desse tipo de antialérgico. Ou seja, o prejuízo cognitivo de aprendizado que essa criança vai ter é menor em relação ao aprendizado, ou seja, ela vai aprender mais com a doença da rinite do que a utilização do antihistamínico. O antihistamínico, quando utilizado, vai diminuir bastante a capacidade cognitiva da criança e a criança então vai acabar aprendendo menos se ela tivesse então a doença em atividade. Então, por isso que hoje o que é de eleição é justamente a utilização de antihistamínicos de segunda geração. São aqueles que não passam nada ou passam muito pouco para o cérebro, não causando os efeitos então inibitórios cerebrais, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.